Olá pessoal, Henrique Barça aqui e hoje nós vamos falar um pouco das diferenças entre o SketchUp Pro para o SketchUp para iPad. É comum a gente ter certa estranheza na hora de transitar entre o SketchUp Pro para o iPad, porque existem ali algumas diferenças importantes. Afinal, você não tem o mouse, o teclado, tá, até pode ter, mas o normal é você usar ali ou seus dedos ou a caneta. Então essas diferenças são importantes para que a gente consiga entender o funcionamento e não perder tanta produtividade e nem tanta estranheza quanto a isso. Então nesse vídeo vamos mostrar para vocês essas principais diferenças. Então vamos para a tela. Então a interface aqui do SketchUp para iPad ela é mais parecida com o SketchUp Web do que com o SketchUp Pro. Então não temos, né, o menu de cima e as janelas laterais elas também têm aqui uma particularidade específica. A simbologia ela é bem parecida com o Web, né, temos aqui algumas pequenas diferenças de simbologia, mas o que esse vídeo quer demonstrar é o seguinte: aqui nas janelas laterais, observe que você não tem escrito quais são os itens, mas se você puxar ela para a esquerda, ele mostra aqui uma legenda, né? Um caps, até você se acostumar onde ficam os botões. Para utilizar é muito simples, quando você clica ele abre e fecha, então é bem parecido. E se você jogar para a direita novamente, ele esconde, mas você não consegue trocar essa janela aqui de local. As barras de ferramentas elas ficam aqui na esquerda e caso você queira adicionar algum ícone, você clica nesses três pontinhos. E aí você pode adicionar algum dos ícones aqui para a barra. Mas existem aqui duas questões que são bem particulares do SketchUp para iPad. É o seguinte: no SketchUp Pro Desktop, quando você seleciona alguma ferramenta, você tem lá as teclas Ctrl, Shift, Alt, que ela tem acesso ali aos modificadores. Aqui no iPad, você tem que selecionar isso antes de utilizar a ferramenta. Vou dar um exemplo. Se eu clicar aqui na ferramenta Lápis, eu posso escolher travar no eixo antes de começar a utilizar. Então olha aqui, eu quero fazer uma linha no vermelho. Eu clico no modificador e aí eu desenho a linha no vermelho. Então observa que você seleciona antes e não ativa a qualquer momento igual lá no SketchUp Pro. Então esses itens são bem importantes de se entender. Por exemplo, o retângulo. Eu quero desenhar um retângulo no azul. Legal, posso desenhar ele aqui no azul. Mas, se eu quero ele a partir do centro, eu tenho que clicar aqui no modificador do centro e no azul. Aí agora eu vou desenhar ele a partir do centro no azul. Existem aí diversas questões que você tem que pensar um pouquinho antes de começar a desenhar. Um outro item bem importante que temos que entender é que quando você está desenhando, não sei se vocês observaram, mas ó, ele aparece uma barrinha aqui, pop-upzinho, né? Com a medida. Como é que funciona? Lá no SketchUp você clica, direção e digita a medida. Aqui você desenha o item que você deseja e depois você clica neste item. E aí você pode colocar a medida e dar Enter. E aí ela ficou com essa medida. Você pode voltar a isso ainda, colocar 2, por exemplo, e você consegue ficar editando essa medida. Mas você faz isso depois do desenho. Mesma coisa que um retângulo. Então, se eu for fazer aqui um retângulo, eu tenho aqui as medidas, eu posso clicar e, e aí eu posso, né, apagar ou colocar uma outra medida se eu quiser. Então, observem que essas duas questões são bem diferentes do SketchUp Pro. Então, você tem os modificadores pré-selecionados e as medidas pós-desenho. Então, essas duas questões são bem diferentes. Bem legal esse uso aí da caneta e dos dedos para projetar. Isso causa certa estranheza, mas ao mesmo tempo uma libertação para a gente. E é claro, assim, com pouco treino, com pouco tempo de uso, você vai conseguir familiarizar bastante e criar coisas incríveis.
E não deixe de colocar aqui nos comentários como está sendo o uso para você do SketchUp para iPad, beleza? Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha e, claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Então, até a próxima!